Vamos falar de esportes, é sexta-feira, fechar a semana, passar em revista, Antônio Carmo, ótimo dia para você. Isso é muito bom, bom dia para você, Cláudio Nicolino, bom dia especial a todos os amigos que nos acompanham, nos ouvem, nos veem aqui no Bate-Papo Esportivo, Nicolino, entre eles os amigos lá do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Nesse fim de semana tem o seu congresso em Caraguatatuba, o Toninho Ferreira, que você tão bem conhece, nosso amigo advogado corintiano, está sempre nos prestigiando aqui. Também o Dantas, que é da tesouraria, e o Heller, que é o presidente. Um abraço para todos eles, sempre nos honrando com a audiência. E vamos em frente. Grande Toninho Ferreira, grande advogado, pessoa que tanto eu quanto você entrevistamos dezenas de vezes nessas décadas de profissão que a gente tem, ele sempre bastante envolvido com a causa trabalhista. Aliás, falando dos sindicatos metalúrgicos, meus sentimentos, a categoria, eles perderam essa semana o Lauro, que era um trabalhador da GM, próximo dos 70 anos, jovem ainda, e o Lauro, eu me lembro de entrevistá-lo várias vezes, ele tinha um vozeirão baixo grave, assim, ele era negro e falava com aquele vozeirão, falava assim, vou levar você para Bandeirantes, vou tirar você do sindicato, que a sua voz é muito boa, e o Lauro nos deixou essa semana, a família, as nossas mais sentidas condolências, são as pessoas e histórias que a gente vai construindo nessa vida, né, Carmo? É verdade, lembrava o Wilson lá do grupo Irapuru, né? O Irapuru, né? E cantava lá, ele que trabalhou na Rádio Bandeirantes também, ao longo dos anos 70. Já que você falou aí de passamento, Nicolino, vale a pena a gente lembrar aqui o passamento de Wilson Bombarda, grande nome da história do basquete brasileiro, faleceu quarta-feira, né? Com quase 100 anos, 96 anos de idade. Ele que lembro do Alberto, falava muito dele. Do Bombarda, junto com o Alberto Marçom, fizeram história em São José dos Campos. E o Bombarda foi daquela equipe brasileira, 54, né? Disputou o Mundial. Ele foi, inclusive, porta-bandeira da seleção na Olimpíada de 56. Não jogou tanto pela seleção, não. Foram 15, 16 jogos, mas marcou de maneira indelével a sua participação no basquete brasileiro, principalmente em São José dos Campos. Fica aqui o registro. Muito bem, o Marçom nos deixou aí há poucos anos também, joseense Alberto Marçom, e agora o Bombarda, que também nos deixa próximo dos 100 anos, a família, as nossas mais sentidas condolências, ele que tinha feito aí a vida depois da carreira esportiva em São José dos Campos, pessoa conhecida, né, cara? É verdade, ele é natural de Lins, né? Nasceu lá em 1930, jogou no Marília, jogou em outros times e no basquete joseense também, ele foi muito bem. Antes da gente falar do São José, que joga domingo, 6 da tarde, em Araraquara, como é que foi aí o desenrolar desta quinta-feira, depois da dolorida derrota em casa na quarta? Antes da gente falar de Brasil e França, ontem o Brasil perdeu para a França, e mais do que perder, com a bolinha muito preocupante, às vésperas da Copa do Mundo. Eu acho que é a pior seleção que chega para jogar a Copa. Em 90 a gente chegou melhor com o Lazzaroni. Vamos ver como é que vai ser, meu querido Antônio. Mas antes de tudo isso, eu queria convidar toda a população da nossa região, Antônio Carmo, para prestigiar a partir de hoje a Copa Diadora Band Sub-20. Aliás, o Sub-20 do Brasil, que joga em São José dos Campos nesse final de semana, selecionado brasileiro. E a Band, junto com a Diadora, realizam essa competição com equipes do Vale do Paraíba e da região Bragantina, meu querido Antônio Carmo, a partir de hoje, dia 27. É aí que surgem as promessas, são atletas nascidos entre 2006 e 2010. O torneio na primeira fase tem turno único, as equipes são São José Esporte Clube, a SAF do São José, o Atlético Guaratinguetá do Carlito, Pinda Futebol Clube, fazendo um trabalho também na categoria de base masculino, tem um trabalho no feminino também, o Primeira Camisa Futebol Clube, que está de volta, Antônio Carmo. A gente falou aqui há meses atrás sobre o Primeira Camisa ainda ser uma chancela federada, e ele está de volta nas categorias de base, aí vai fazer um trabalho, inicia nessa competição para disputar campeonato paulista aí das categorias de base novamente. Primeira Camisa de São José dos Campos. E o BCN de Bragança
paulista. Bacana ver a molecada e a Band apoiando esse trabalho, né, Antônio Carlos? O Sub-20 é uma categoria, né, que o jogador está ali, ou ele resolve a vida no Sub-20, ou não vai dar para seguir adiante, né, porque já é o último patamar. Tanto é que você colocou aí a data de nascimento. Tem jogadores que podem jogar com 16, 17 anos, mais jovens nessa categoria, é muito bom. Conversei com o Diego Daniel, que é técnico do São José, da categoria Sub-20, fez uma bela Copa São Paulo de Futebol Júnior, e isso motivou o pessoal a buscar aí fazer um torneio deste porte. O Renato Santiago, que é o diretor das categorias de base do São José, se movimentou aí, acertou com alguns outros clubes, com essa parceria da Diadora, que é patrocinadora do São José, e com a Band Vale, vamos ter a competição. A primeira camisa voltou emprestando o nome para o atleta cidadão da Prefeitura de São José dos Campos, que já teve parceria com o São José, com o Atlético Joseense. O Atlético Joseense acabou, virou o Jacareí, não dava mais para continuar fazendo parceria com a Prefeitura de São José. Então, aí o primeira camisa, como está absolutamente em dia, o Paulo Júnior tem mantido tudo isso, né, as coisas em dia com a Federação, com a CBF, e aí o primeira camisa, então, autorizou, e o atleta cidadão fechou essa parceria, e a partir de agora, quando você vê aí primeira camisa, no Campeonato Paulista, já começa amanhã também, várias categorias, sub-12, 13, 14, 15, vai com todo mundo aí. São quase 300 atletas lá, da Secretaria de Esporte, do atleta cidadão. Quando você vê aí primeira camisa, sabe que é essa parceria com o atleta cidadão. O Pinda é do Fábio Luciano, que está fazendo um belo trabalho em Pinda, ele que foi zagueiro do Taubaté, jogou no Taubaté lá pelos anos 90, ele é o dono do time. Guará, você falou aí, o Atlético Guará, do Carlito, do pessoal todo, e um time lá de Bragança. Boa sorte para a molecada, vamos acompanhar e torcer para que seja um bom campeonato, que a molecada se destaque aí. Que bacana, a cobertura completa, é claro, nos donos da bola da TV Band. Hoje, Antônio Carmo, acontecem os 2 primeiros jogos, está todo mundo convidado, é claro que a entrada é franqueada, para quem quer ver a molecada aí, ficar de olho, é bem bacana. Quem puder, 3 da tarde, Centro Esportivo Zito, tem um campo bacana lá em Pindamonhangaba, o Pinda joga contra o São José. E o primeira camisa vai tocar num ótimo gramado amador aqui de São José, que é o da Toca do Leão, onde já estivemos também transmitindo futebol, meu querido Antônio Carmo. O campo da Toca do Leão. Primeira camisa em Guaratinguetá, na Zona Norte. Vamos acompanhar isso de pertinho. Essa é a primeira rodada hoje às 3 da tarde. Certo, Antônio Carmo? Certo. Ponto de referência para a Toca do Leão. Em frente ao Bar do Nego. Grande Nego, Benedito Machado. Foi técnico do time campeão, veterano da DC Embraer. Grande Nego. Há tanto tempo não o vejo, mas sei que ele está por aí. Muito bacana. É ali, Toca do Leão, no Alto da Ponte. Muito bom, Antônio Carmo. Já estivemos lá também. Onde que nós não tivemos? Em todo lugar. Meu Deus do céu. Olha, muito bom. Dito isso, só lembrando, falando de Sub-20, amanhã, tá? 7 da noite, no Martins Pereira. Ó, para quem aí é um Sub-20, seleção brasileira. Tá lá o Gui Negão, que a gente vê no Campeonato Brasileiro entrando no Corinthians, né? Tá lá o Heitor, que é do Palmeiras, o Luca, do São Paulo, que andou jogando também, tá na seleção Sub-20, né? Então tá lá, tem uma rapaziada de outro patamar, meu querido Antônio Carlos. Jogar amanhã, 7 da noite, no Martins Pereira, amistoso internacional da CBF, Seleção Brasileira do Brasil, Sub-20, contra o Paraguai. Até o momento, nos informa aqui a assessoria do São José SAF, e que cuida do estádio, né? A SAF cuida do estádio que vai receber o jogo. O Celso Gomes me manda agora há pouco, falando que são 8.500 ingressos disponíveis. Até ontem, 3.600 já vendidos. Isso quer dizer que deve chegar bem próximo à capacidade. Hoje se deve vender mais 2, 3 mil ingressos aí. E amanhã ainda devem ter ingressos para vender de forma digital, né? Plataforma bilheteria digital, R$20 a geral, é mais barato que a Série A2, R$20 para assistir Seleção Brasileira, uma boa para o torcedor. Bom programa para noite de domingo, 7 da noite, sem dúvida, para ir para baladinha, né, Antônio Carlos? Sem dúvida, dá para ver essa molecada. Eu lembro aqui que até comentei com você,
Em 1977, a seleção brasileira de Novos, treinada pelo Evaristo Macedo, fez um amistoso contra o São José, profissional, o time daquela época da Águia do Vale. No Martins Pereira terminou empatado 1-1, e depois o São José jogou com a seleção lá no Maracanã. Essa seleção sub-20 se prepara aí para os campeonatos, treinada pelo Paulo Vitor, que é assistente do André Jardine lá no América do México, e foi muito tempo técnico do Palmeiras, campeoníssimo aí no sub-20. Ele levou também agora o Lucas, acho que é Lucas Andrade, se despediu do Palmeiras também agora para ser o seu auxiliar, e vai começar esse trabalho novo. Ele vai ser o técnico do sub-20, sub-23, é o início do trabalho dele, com 2 amistosos contra o Paraguai hoje e semana que vem, hoje não, amanhã no Martins Pereira, semana que vem no Canindé, estado da Portuguesa, em São Paulo. É o que a gente vê sempre aí, muitos jogadores que fazem boas campanhas no sub-20, logo pulam para o profissional e vão adiante, alguns já pulam etapa, mas é bacana. E a seleção brasileira, né, Nicolino? Em que pese a fase que o time do Ancelotti está, a seleção brasileira é sempre uma atração. É isso. Quem que era o São José de 77, Antônio Carmo? Quem que estava naquele time? Intermediário, hein? Aquele time tinha o Mário no gol, tinha o Botu na zaga, o Valdemir na lateral, o Campina, que recentemente faleceu, na lateral esquerda. Time de 77 tinha o Beto, bom de bola de centroavante, o Serafim na ponta esquerda, o Xaxá, o Xavier na ponta direita. O técnico de 77, não lembro se já era o Filpo Nunes que estava com a rapaziada ou se ainda era outro, mas foi um time que chegou bem, chegou longe na 2 aquele ano, perdendo para Francana no Martins Pereira, com 20 mil torcedores por 2-0, e acabou ficando fora da reta final do campeonato de acesso daquele ano. Mas foi uma boa diversão esse amistoso aí da seleção brasileira de Novos com o São José no Martins Pereira. Já faz tempo, hein, Nicolino? Eu estava lá. A gente tá bem. O tempo passa, quase 50 anos, meu querido Antônio Carmo. Mas o São José continua aí. E o São José continua na intermediária, que agora se chama Paulista da Série A2, Antônio Carmo. E está numa fase parecida daquela com que ficou pelo caminho para Francana para chegar na fase final do campeonato. Tem que passar o quadrangular entre os dois para ir para a semifinal e disputar acesso. O São José vai jogar domingo em Araraquara contra a Ferroviária. Vem de derrota para essa mesma Ferroviária. Tem que ser lembrado que o São José, com o Jorge Castilho, não perdeu nenhum ponto fora de casa, e se ganhar da Ferroviária, aí encaminha a classificação e deixa a Ferroviária com 3 pontos, com as calças na mão. Sertãozinho e Juventus também jogam no final de semana, mas jogam amanhã, lá em Sertãozinho, 7h30 da noite, no outro grupo, Água Santa e Ituano, Votuporanguense e 15 de Piracicaba, os 2 jogos no sábado. E essa Série A2 aí, Antônio Carlos, São José já digeriu a derrota para a Ferroviária? Já, como diz Abel Ferreira lá, 24 horas para comemorar ou para chorar, né? E o futebol é feito de alegrias e tristezas passageiras, então essa tristeza já tem que ter passado. O nosso grande ouvinte aqui, o Baroni Luxemburgo, está certo, era Dom Nelson Ernesto Filippo Nunes, o técnico do São José em 77, né? Abraço, ele que está sempre nos ouvindo aí. Nicolino, é o seguinte, você falou da Série A do outro grupo, né? E ontem, bomba. O Água Santa mandou o Ademir Fezan embora. O Água Santa que divide com o São José a ponta do campeonato, de melhor time da competição. Fechou a primeira fase com melhor campanha. Agora ele já está atrás do São José. Mesmo tendo perdido quarta-feira, a melhor campanha do geral do campeonato é do São José. Está junto com o Ituano e Água Santa com 33 pontos, mas tem uma vitória a mais do que o Ituano e um saldo de gols melhor do que o Água Santa. Que o Água Santa não deu mais aí para o Ademir Fezan, vamos fazer alguma coisa. Pode esperar, vou anunciar alguém hoje aí, com impacto aí, para ver o que pode mudar na vida do Água Santa, que tem dinheiro, que entrou com força total no campeonato, mas vai mal, e se perder do Ituano amanhã, já deu adeus, já acabou a Série A2. Agora é hora, né, Nicolino, de separar as crianças dos adultos, ver quem tem mais garrafa cheia para vender, porque agora faltam 3 jogos para cada time. No grupo do São José é aquilo, o São José vai pegar a Ferroviária fora, bom, perdeu em casa, tá bom, já vi que eu errei, o que o adversário tem de melhor, acertar, Jorge Castilho arrumar o time. Dá para ganhar da Ferroviária Araraquara? Dá para ganhar sim, perfeitamente, né? A Ferroviária vai ter um estilo de jogo diferente, veio no desespero aqui quarta-feira, ou ganhava ou estava fora, a coisa agora muda de figura. Se a Ferroviária ganhar, ela alcança o São José, vai a 6 pontos também, fica fortíssima e muito presente nessa reta final. E o São José sabe, Nicolino, para não virar o fio, como você costuma dizer,
para não falar queimou toda a gordurada, tem que pelo menos empatar. Empatando lá, ele vai a 7 pontos, deixa a Ferroviária com 4, e aí tem o outro jogo e vai ver o que acontece. Não pode perder de novo, aí já sabe. A gordura que ele tinha já foi queimada, quarta-feira na derrota em casa. Então, o técnico agora, acho eu, vai voltar com 3 zagueiros lá, vai acertar melhor o meio-campo, porque ele deixou o meio-campo muito exposto. É o jeito que ele joga, né? Sempre jogou assim, nunca vi ele colocar 2 volantes, e o jogo de quarta-feira pedia isso, principalmente após um primeiro tempo muito ruim do time, mas ele não mexeu e foi então castigado com a derrota. Então agora é hora de fazer um novo jogo, buscar um resultado positivo. E, claro, olhar por esse lado positivo. O Jorge Castilho até agora fez 5 jogos comandando o São José fora de casa e venceu todos. Tomara que o São José continue aí esta sequência de resultados do Jorge Castilho. Vamos acompanhar, ficar de olho, jogo lá em Araraquara, no estádio que foi rebatizado. Hoje ele chama Estádio da Fonte Luminosa, chamava-se Estádio Doutor Ademar de Barros. Pois não, meu querido Antônio Carmo? Onde a Ferroviária fez grandes jogos. A Ferroviária foi campeã do interior, comandado por Diego Lameiro no final dos anos 60 e revelou gente que não acabava mais. Tinha o Pio. O Palmeiras foi lá, contratou o Pio, ponto esquerda Ferroviária. Aí surgiu o Ney, Palmeiras, ponto esquerda. Foi lá e contratou o Ney. Aí vieram os 2 pontos esquerda da Ferroviária e ficaram no Palmeiras, né? Porque a Ferroviária revelava muita gente. Você sabe que, se depender dos resultados desse fim de semana, praticamente São José e Juventus se classificam. Se o Juventus ganhar do Sertãozinho amanhã e o São José ganhar da Ferroviária domingo, ambos vão a 9 pontos e deixam os adversários com 3. Só não acaba matematicamente se não houver, porque daí os 2 podem empatar o jogo que vão fazer na quinta rodada, que os 2 estão classificados. Você acha que alguém vai correr risco? Então, havendo vitória do Juventus amanhã sobre o Sertãozinho, do São José domingo contra o Ferroviária, acabou. São José e Juventus estarão classificados para a próxima fase. Mas tem que combinar com os russos aí, né? E que os 2 vençam as suas partidas. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos ficar de olho em tudo isso e quem aparece hoje lá pelos lados de Diadema para assumir o Água Santa, né? E o Fezé é bom técnico, hein? Tá no mercado aí. Quem quer um bom treinador aí no interior, eu gosto do trabalho dele. Fez bons trabalhos no Água Santa, hein, Antônio Carmo? Tá bem o time. Ele apareceu bem no Grêmio Prudente, onde quase subiu, perdeu para o São José o acesso de 2023, depois com a Paulista. O Rodolfo foi para a Inter de Limeira. Subiu com o time, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro, e agora estava no Água Santa, e o Água Santa que vai jogar a Série D do Brasileiro. O CBF divulgou ontem a tabela, começa aí em abril. Mas na outra semana começa a Série C, a Série B já começou, e a gente vai acompanhando. Muito bom, Antônio Carmo. Olha, antes da gente falar então de mais jogos do final de semana, vamos falar de seleções e falar um pouco de seleção brasileira. Ontem o Brasil perdeu para a França 2-1. O Brasil jogou com 1 a mais quase todo o segundo tempo e com 1 a mais tomou o segundo gol. Era inferior à equipe da França com um jogador a mais. E é o seguinte, as reservas técnicas da seleção não jogaram. Vinícius Júnior e Rafinha, o que eles jogaram lá não serve para Taubaté e São José no quadrangular, não serve para o 15 de Piracicaba. Não jogou nada. A reserva técnica nossa não jogou nada. Então, saudade do tempo que se o Pelé não jogava, o Rivelino acabava com o jogo. Aí, se não jogava nem o Pelé nem o Rivelino, o Tostão fazia 2. Agora não, Antônio Carlos. Não jogou o Vinícius, não jogou o Rafinha, o Brasil não jogou. Casemiro jogou mal. Aquele Léo Pereira é um zagueiraço comum, né? As nossas alas já era o que se esperava. Enfim, o Brasil foi mal. O Brasil jogou mal. E a França é um bom time. Foi um bom páreo para ver assim, ó. Rapaziada, essa bolinha aí, se bobear, não passa da Noruega. Na primeira fase da Copa, se o Haaland tiver animado, ele goleia. Né? Então, assim, Antônio Carmo, e aí, como é que você viu? Aí é o que tem. Agora convocou o Vitor Reis, que é um menino revelado pelo Palmeiras, 20 anos, está lá na Europa. O Ancelotti já viu que dos velhos não tem muito o que fazer. Então, assim, eu vou começar a montar um time novo, que se não der para essa Copa, é para a próxima. Eu acho que ele já está pensando isso, Antônio Carmo. E vamos nessa, que olha, vão ser muitas emoções, viu, Antônio Carmo? Não tem time, e aí agora começam a falar aquilo que a gente já sabe, que perderam 3 anos com Dorival, com Diniz, com não sei quem,
e tudo mais, né? Agora aparece. Nicolini, a gente podia ficar aqui uma hora, né, debatendo, conversando, trocando ideias, com sugestões, com opiniões, com comentários, até ouvindo e vendo aí opiniões dos nossos amigos internautas que nos acompanham, os ouvintes, que o torcedor sabe das coisas. Nicolini, hoje eu vejo assim, prateleira do futebol mundial. Tá vendo aqui? Olha aqui, dá uma olhadinha aqui. Tá vendo essa parte de cima aqui? França, Argentina e Espanha. Tá vendo essa prateleira de baixo aqui? Brasil. O Brasil não é da primeira, na minha opinião, não é da prateleira de cima que o Brasil sempre foi. Vamos ver quem são os maiores do mundo. Brasil, 10 anos depois Brasil, 50 anos depois Brasil, agora não. O Brasil tem que ter a humildade de falar o seguinte, e outra coisa, aí tem muita coisa. Vai jogar com 4 atacantes e deixar aquele meio campo esburacado com o Casemiro velho correndo atrás da bola, errando, né? Não vai dar. O Ancelotti que não acha que vai resolver a situação botando 4 atacantes. Aí você falou dos 2 aí, expoentes máximos da seleção. 2 jogadores, Nicolini, de clube, absolutamente comuns e que não seriam reserva na Copa de 70, de 82 e de 2000 de 94 não seriam reserva. E de 2002. Não seriam convocados, tá certo? Tinha 6 melhores que o Vini Júnior e 15 melhores do que o Rafinha para essas Copas aí. Não seriam convocados. É que agora o nível técnico do futebol brasileiro é o nível prateleira BC do futebol mundial. Então o Vini Júnior, que é o rei do Madrid, e o Rafinha, que é o rei de Barcelona, quando vem para a seleção, são engolidos pelo Mbappé, pelo Dembélé. A França, a gente falou ontem, né? 2 finais seguidas aí. O Brasil não passa de quartas de final. Então onde foi um choque de realidade. O Brasil olhou e falou, meu Deus. Ele perdeu só 2-1, Nicolini. Na última bola, o Vini Júnior, com aquele pezinho dele lá que não chuta, perde um gol daquele lá que era só escorar a bola para dentro do gol. Sairia melhor. O Brasil perdeu da França por 2-1. Quando você olha o placar, 2-1 normal, né? Fosse 5-0, você ia falar, que vergonha. 2-1, mas foi um resultado vergonhoso da atuação brasileira, né? Porque teve isso. Teve um jogador da França expulso aos 5 minutos do segundo tempo. E com 1 a menos, a França fez 2-0 e tocou a bola. E no primeiro tempo poderia ter feito mais, né? Luiz Augusto Carvalho, nosso amigo baiano, advogado, me mandou mensagem. O Brasil não sai da defesa, não passa do meio campo no primeiro tempo. Então, tem jogadores aí que vão ficar esquecidos na história do futebol do Brasil, que jogaram ontem. Nossa, esse cara jogou na seleção um dia, eu comentei do Leomar aqui, né? Ontem, do Emerson. Não são os Leomares da vida atual do futebol brasileiro. São muitos. Nessa seleção tem uns 12 Leomares aí. Sabe, que não vão escrever o nome na história do futebol do Brasil, salvo se acontecer algo de totalmente atípico aí. O Brasil jogou muito desfalcado ontem, a França também tinha alguns desfalques. Não será esta a seleção, não será este o time que vai entrar em campo contra o Marrocos no dia 13 de junho. Não será. Teremos mudanças, mas não dá. Na defesa, o Carlos Ancelotti está desesperado, Nicolás. Ele falou numa entrevista aí que a defesa é a grande preocupação dele. O Marquinhos, que é o único, né, diferenciado aí, não jogou. Já teve Fabrício Bruno do Cruzeiro, que levou o baile do ataque do Japão. Ontem esse Léo Pereira é brincadeira, né? Para jogar aqui no futebol brasileiro tá bom. Não vai pensar. Agora eu jogo na seleção e vou ser vendido pro Bayern de Munique. O Bayern tirou os 2 empresários dele do estádio no meio tempo. Pode voltar para cá. Né? Aí não tem jeito, Nicolás. A seleção é fraca e a gente sabe disso. E vai ter muitas dificuldades para a Copa do Mundo. E outra coisa, hein? O trabalho do Carlo Ancelotti é igualzinho do Fernando Diniz. Só tem a grife e o nome dele. Os resultados, ele não ganhou nada de ninguém. Ele pegou a seleção com 4 jogos para a final da Copa das eliminatórias, ganhou do Chile, que até o Scred do Rádio ganha, tinha ganho do Paraguai, Paraguai não. Foi um jogo, perdeu da Bolívia, pênalti inventado lá pelo VAR naquela ocasião. Aí nos amistosos, empata com a Tunísia, perde do Japão. Não dá para... O trabalho do Ancelotti é fraquíssimo até agora, fraquíssimo. Ele não sabe quem ele convoca, penso eu, né? Ele sabe na cabeça dele, não na minha, né? Então você não sabe o que vem pela frente, os resultados dele. Fosse um outro técnico hoje, Nicolini, do Brasil, cairia. Vamos esperar o jogo contra a Croácia e vamos mudar em cima da hora. Como fizeram com o Saldanha em 70, faltando um mês para a Copa, sai o Saldanha, vem o Zagallo e a coisa foi, né? Eu não vejo de outra maneira. É que o Carlo Ancelotti tem a grife, né, um dos maiores técnicos da história do futebol europeu e mundial. Aí a gente fica sem
sem mudança. Mas tá feia a coisa pelo lado do Brasil. Muito feia. Brasil e Croácia é o próximo jogo, vai ser outra pedreira. Não pensa que a Croácia, com o velho Modric, ele, uma bengala e um Doberman no meio campo, a gente que esse meio campo com buraco, concordo com você, vai sofrer muito, meu querido Antônio Carmo. Olha, tá feia a coisa. Falar em seleções, duas coisas importantes. A Itália passou, vai decidir vaga para a Copa na próxima semana. A Bolívia passou, vai decidir com o Iraque vaga na Copa. E o Silvinho, que era técnico, técnico, não passou. O Brasil não terá técnico na Copa, meu querido Antônio Carmo. Pois é, perdeu o Silvinho com a Albânia para a Polônia 2-1, tá fora e não teremos um técnico, a não ser que haja uma mudança aí. Sai, Carlo Ancelotti, vem alguém com a seleção. Então a Itália ganhou, né, Nicolino? Estão definidos os 4 jogos da Europa: Bósnia e Itália, Suécia e Polônia, Kosovo, que conseguiu uma grande classificação contra a Turquia, República Tcheca e Dinamarca. Vão jogar terça-feira, dessas seleções, 4 vão para a Copa. Assim também como teremos a Bolívia, que ganhou o jogo dela ontem, vai enfrentar o Iraque lá em Monterrey, e a República Democrática do Congo jogará contra a Jamaica, que ganhou da Nova Caledônia, né? E eles jogarão em Guadalajara, no México, terça-feira que vem, tá certo? Aí a gente vai acompanhando esses jogos também, para ver as últimas vagas que vão para a Copa do Mundo. É isso, Antônio Carmo, vamos nessa. Excelente semana para você, quinta-feira, se Deus quiser. Ok, Nicolino, a gente se fala. Muito obrigado aos amigos todos. Um abraço para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótimo fim de semana, hein, gente? Juízo, se cuidem e até mais. Agora 8 horas.